É com muita alegria que eu trago aqui para vocês hoje todo o trabalho que está sendo desenvolvido através da Jornada da Atlântida. Na verdade, ela nasce de uma possibilidade de você, que não vai estar presente no grandioso ancoramento da Missão Arco-Íris, da Mandala Arco-Íris nos Açores, que tem o objetivo de ativar, resgatar e reconectar os templos atlantes à tecnologia venusiana e, principalmente em nível individual, fazer os tratamentos internos em relação à Atlântida e à reconexão do eu cósmico, presencialmente, né? Porque todo esse trabalho vai ser feito presencialmente, é para você que vai estar acompanhando à distância. No momento em que eu comecei a decodificar o processo das ativações, daquilo que deveria acontecer lá na viagem, eu recebi orientação clara dos venusianos, através da porta-voz, Otahuana, que é a minha mentora, me direcionando que eu precisava abrir essa jornada para mais pessoas à distância. Então, o que eu trago aqui é uma linda oportunidade do meu coração, de uma forma muito generosa, trazida pelos venusianos, porque realmente é um trabalho incrível, e que me fez ter uma consciência muito diferenciada do que eu tinha antes da Atlântida. Por muito tempo, eu não entendia muito bem os encaixes desse processo, e recentemente ficou muito claro a conexão da nova Terra com a Atlântida. Agora vocês vão ver uma visão geral de todo esse trabalho, por que ele existe, qual é a proposta, e eu espero muito de coração que vocês embarquem nessa nave, nessa conexão única, e aqueles que vibrarem o coração, sem dúvida nenhuma, estarão aqui presentes. Liberte-se da dor e do trauma do cataclisma e reconecte-se com o seu eu ascensionado da Era de Ouro Atlântida. Qual que é o contexto para nós entendermos de forma um pouco mais clara? Em 2021, juntamente com as mandalas, eu recebi o projeto das viagens iniciáticas, que tem por objetivo de promover experiências únicas para os participantes, bem como ancorar camadas da tecnologia venusiana em pontos de poder e portais planetários. Esse projeto das viagens iniciáticas foi algo que foi muito forte para mim, porque quando chegou, eu não entendia muito bem se eu iria ter condições de viabilizar tudo isso. Em outubro de 2023, 33 participantes estiveram no Egito, onde foram ancoradas as 12 mandalas de ascensão, como nasceu oficialmente na matéria a Missão Arco-Íris. Em nível individual, qual é o contexto desse processo? Cada participante vive, né, nesse caso do Egito, viveu curas profundas, individuais, cada um no teu processo, e foi engraçado porque na época, 33, para quem não sabe, é o número da mandala Arco-Íris, e foi exatamente 33 participantes, e na época, cada participante trouxe para mim um código sem saber, porque diversas pequenas coisas aconteciam em que os venusianos me mostravam determinadas situações e que carregavam um determinado código. Então foi uma coisa assim, gente, eu tive que estar dentro de um olhar muito sensível, muito perceptivo, e a partir daí eu iniciei a decodificação dos códigos da mandala Arco-Íris. Então foi tudo muito sincrônico. E em nível individual, cada participante vive os seus processos de cura, e ali naquele momento eram curas pessoais, e em nível coletivo a gente teve, como eu já falei, o ancoramento de cada uma dessas mandalas, e o Egito virou um grande portal de ancoramento da tecnologia venusiana aqui na Terra. E aqui eu trago algumas imagens para vocês saberem como que foi, só para vocês terem uma noção do tamanho do trabalho, né? Então a gente foi trabalhando camada a camada, foi algo muito especial mesmo. E eu transmiti, inclusive, pelo Instagram, mas foram pequenos cortes que eu fui colocando nos stories, tá lá até, se alguém tiver interesse, tá nos destaques. Eu fiz a sequência todinha da viagem, mas você não consegue assistir as ativações, nem ouvir as ativações, porque isso não ficou disponível na internet por uma questão de proteção, né? Eu não faço dessa forma, tá? Então, quem acompanhou na época, inclusive, fez tudo à distância, né, dos alunos, tal, mas ninguém ouviu nenhuma ativação que foi feita no local, porque eu nem gravei. O que é completamente diferente do que eu estou trazendo aqui para vocês nessa jornada, como uma nova forma de operacionalizar. É como se fosse o desenvolvimento das viagens iniciáticas. Então, aqui é o Rio Nilo, e aqui foi quando nós tivemos a ativação da Mandala 13. Ela nem tinha os códigos de luz, eu não sei se quem conhece a Mai, ela tem os códigos em volta, ela nem tinha os códigos ainda. Foi tudo muito sincrônico também, 13 pessoas estavam presentes nesse dia, que é o número, a 13ª mandala. Foi tudo muito impressionante, gente. Isso aqui é o nascer do sol, tá? Não é o pôr do sol, só para vocês terem uma noção. E aí, o que acontece agora? Uma nova camada se apresenta, né? Então, quando a gente fala de uma nova camada, a gente está falando de uma nova necessidade
da própria tecnologia de estabelecer uma nova forma de atuação no planeta Terra. Então, a missão Arco-Íris, ela trabalha no ancoramento da nova Terra, trazer a nova Terra. O que é essa nova Terra? É uma Terra harmônica, é uma Terra muito parecida com a Atlântida. É uma Terra onde nós vamos nos desenvolvendo, onde nós vamos crescendo junto, onde o sistema financeiro não é como é dessa forma, mas tem matéria, porque a Atlântida foi material. Então, existe matéria, existe espiritualidade, existe campo cósmico, existe tecnologias multidimensionais e contato direto com campos cósmicos. Claro que isso aqui na Terra vai levar um bom tempo ainda, porque existe toda uma sutilização que ainda é preciso acontecer, porém, a gente está trabalhando para isso. Essa nova camada, ela se apresenta agora e tem ligação direta com a missão Arco-Íris, pois é tempo de reconectar a sabedoria anterior ao Antigo Egito. Por quê? Até agora, o que tinha sido feito era a conexão com o Antigo Egito. Agora a gente precisa ir para um passo anterior. E vocês vão entender qual é essa dinâmica, porque eu vou trazer exatamente a explicação que eu recebi dos venusianos. A Atlântida tem um papel fundamental nos trabalhos de ancoramento da nova Terra. Eu acho que muitos de vocês sabem disso, mas o Antigo Egito e muitas civilizações avançadas, principalmente os maias e os celtas, são derivações da Atlântida em um nível mais densificado. Então, depois do grande cataclisma, acabou tudo, a Terra passa por uma baixa frequencial, por uma queda frequencial. Então, os acessos, inclusive, dos corpos que deram sequência, já não eram acessos mais com tanta multidimensionalidade, já não era como na Atlântida, e sequer como na Lemúria, que é um processo anterior ainda, tá? E aí, o que que acontece? Essas civilizações, alguns seres da própria Atlântida, porque a Atlântida, ela ascensionou, e a Atlântica física passou pela queda, pelo grande cataclisma. Pessoas ficaram na Terra porque foram responsáveis por fazer mau uso de poder na época da Atlântida, com a densidade, questões internas de ego, de poder mesmo, de mau uso da energia magística, acabaram por serem... A gente teve uma ruptura. Pessoas que passaram por processo de ascensão deixaram de vivenciar a matéria e passaram a integrar o plano da Atlântida ascensionada, ou até voltaram para a Lemúria e todas as cidades etéricas, ou até as próprias naves, continuando o trabalho de monitoramento na Terra. Outras passaram por um grande cataclisma, e quando o cataclisma aconteceu, a Terra também baixou a vibração, e com isso, todas as derivações das pessoas que ficaram por aqui passaram por processos muito desafiadores, porque perderam a conexão espiritual, perderam o que nós podemos dizer de memória, porém, a informação fica no DNA. Eu vou ser bem sucinta, mas, em geral, o que acontece? As civilizações que vieram depois tiveram seres que continuaram na Terra e que foram detentores de conhecimentos para que eles não fossem perdidos, para que no momento certo a humanidade resgatasse essas informações. A verdade é que alguns seres que já tinham ascensionado continuaram na Terra para dar sequência e registraram em lugares, em escrituras, em cristais, em várias formas de trabalho, um conhecimento ancestral cósmico. Esse conhecimento que está sendo resgatado agora, que essas civilizações antigas trazem, na verdade, já vem sendo decodificadas há muito tempo. Agora, nessa fase mais de consciência que nós estamos vivendo agora, tudo isso fica muito mais fácil de ser acessado, compreendido. Só que agora é hora da gente, como ser humano aqui consciente, irmos à origem, ou seja, a etapa anterior, para desbloquear aquilo que pode nos impedir de servir plenamente a nova Terra. E aí é que eu vou explicar para vocês qual é o impacto disso na nossa vida, no nosso serviço, na nossa missão aqui de ancorar um mundo melhor, e vocês vão entender porque isso foi o que foi trazido, assim, foi lindo. Eu praticamente assisti um filme de tudo como aconteceu e qual é o impacto que reverbera nas nossas vidas. Eu vou passar aqui para vocês, não o filme que eu acessei, porque não tem como, mas alguns pontos que me chamaram muito a atenção nessa história que foi trazida pelos venusianos. Antes disso, eu quero falar das interconexões. Então, a gente tem aqui a Lemúria, que era uma civilização de milhões de anos atrás, e que vai até mais ou menos 250 mil anos atrás, e tem uma sobreposição com a Era da Atlântida. Mas a Lemúria era uma civilização basicamente extrafísica.
até chegar o final do processo da Lemúria, que já estava muito próximo da densidade da Atlântida. Então, mas é uma densidade infinitamente incomparável do que a gente conhece hoje, né? Então, assim, eles estavam começando a formar os corpos humanos. Foi quando, em sobreposição, passou a existir a civilização Atlântica. Na Atlântida, nós tivemos uma civilização material. Os corpos já eram bem materializados, bem mais do que a Lemúria, porque ao longo dos anos, né, a gente está falando de milhões e milênios, ao longo dos anos, essa estrutura de ser humano ia se densificando, porque fazia parte do projeto da Terra chegar na formação da matéria mesmo. Então, assim, o que a gente entende que é a queda também faz parte do projeto, tá? Então, a gente tem uma visão muito apocalíptica do que é a Terra. Quando a gente começa a olhar isso como um projeto, a gente começa a entender de uma outra forma. Então, assim como houve a densidade, nós estamos agora resgatando o caminho de volta do processo de ascensão da Terra. E é tudo que nós queremos, porque a ascensão da Terra também é a nossa ascensão. Mas nada impede também de nós vivenciarmos a ascensão e a Terra seguir o fluxo de densidade. Porém, quando nós entramos aqui no sistema planetário, e muitos de nós na época da Lemúria e da Atlântida, viemos de corpos cósmicos, ficamos lá com o nosso corpo cósmico em criogenia e adentramos o plano da Terra, nós entramos com um projeto. O projeto de trabalhar exatamente nessas experiências de manifestação de matéria. Só que aconteceu uma grande queda de frequência planetária. E aí foi quando nós esquecemos os nossos projetos originais, tá? Então, dando sequência aqui, na Atlântida, foi um momento muito importante. A Atlântida viveu aí de 250 mil anos até 13 mil anos antes de Cristo. O período da Atlântida, gente, vocês estão tendo noção do que a gente está falando, né? 200 mil anos, tá? Daqui para Cristo, que a gente acha muito, só passaram 2000. A gente teve um período muito grandioso na Terra, de grande crescimento e desenvolvimento. Isso são números especulados, canalizados, e pouco importa, porque isso é tempo da Terra. A verdade é que, mesmo com a saída da Lemúria e a ascensão da Lemúria, a Lemúria continuou sobre a Terra, dando sustentação à Atlântida. Então, que muito se apresentou como deuses, como nas civilizações seguintes, eram exatamente seres que já estavam aqui no plano da Terra, de dimensões extremamente superiores, e monitoravam o sistema planetário. Mas a Atlântida, ela teve uma função muito importante, porque foi a civilização que teve experiências materiais mais próximas do que hoje nós visualizamos como seria a nova Terra. Por quê? Esses seres aqui da Atlântida eram seres que viviam a matéria, porém tinham corpos físicos, eles desfaziam o corpo físico quando eles não faziam mais sentido e criavam novos corpos físicos. Então, até o processo de desencarnar e encarnar não é como é hoje, porque a consciência do ser que está encarnado era uma consciência de um outro nível. E, uma vez essa consciência existindo, mesmo vivendo a matéria, num corpo físico, a visão era multidimensional. Então, existiam coisas que coexistiam, tanto fisicamente como extrafisicamente. Então, se nós fôssemos pensar na civilização mais avançada em nível de matéria, a gente poderia considerar a Atlântida. Porque a Lemúria teve pouquíssimas interfaces materiais. A gente tem um período da Lemúria, de transição da Lemúria para a Atlântida, mais material, mas durante a maior parte do período da Lemúria, nós estamos falando de uma civilização multidimensional, que eram seres que habitavam a Terra para experimentar as primeiras estruturas, inclusive atuavam no DNA humano, com grandes migrações intergalácticas por conta do Projeto Terra. No final da Lemúria, a gente já tem uma Lemúria mais materializada, e nós temos a Atlântida num período materialmente sobrepostos, depois a Lemúria deixa de existir e a Atlântida fica por mais um tempo. E aí é que mora o grande ponto. Nesse contexto da Atlântida, a gente pode dizer que é a civilização mais avançada, materialmente falando, sim, porque é onde existiam tecnologias cósmicas. Então, o que a gente faz aqui com as mandalas de ascensão, que a gente visualiza as esferas, que a gente emite luz, que a gente abre uma coluna de luz, que a gente faz uma ativação de um código, isso era comum na Atlântida. E existiam templos, pessoas trabalhavam nesse tipo de atuação.
Entretanto, eles tinham uma visão clara, então existia um templo etérico plasmado que todo mundo via, mesmo estando em corpos físicos, você conseguia ver ali na natureza aquele templo instaurado ali, extrafisicamente. Só que, em um dado momento, no caminho da densidade da Atlântida, a gente tem uma distorção muito grande. A Atlântida começa a ficar cada vez mais densificada, cada vez mais densificada, cada vez mais densificada. E essa história eu vou contar na aula, que eu vou falar sobre a Atlântida dentro da jornada, onde acontece, então, um grande cataclisma. Ao longo da Terra, muitos e muitos cataclismas aconteceram, mas o da Atlântida, em especial, gerou muita, mas muita carga de trauma em toda a estrutura do DNA humano. Porque aqui a gente tem um momento de muita ruptura. E nessa ruptura, a gente tem sentimentos de arrependimento, por exemplo, por parte de pessoas que fizeram mau uso sem perceber, sabe? O orar e vigiar, e vai ali, vai subindo a cabeça, e vai fazendo mau uso, e começa a fazer, enfim, associações com seres, porque a partir do momento que o planeta começa a baixar a vibração, o campo infradimensional também passou a se abrir e entrar em ressonância. E aí seres densos começaram também a adentrar e habitar o planeta Terra, e essa densidade ela foi se acentuando. Então, quando a gente fala de cataclisma, existem sentimentos, por exemplo, de arrependimento, de culpa. Nossa, eu fui responsável pela queda da Atlântida, porque eu fiz mau uso. Ou, nossa, se eu não tivesse feito isso, eu teria ascensionado. Ou um sentimento de luto profundo, perdeu total a consciência. E pensava assim, nossa, para onde foi? Onde estão aquelas pessoas que eu amava, que eu trabalhava junto? Então, a gente tem um cataclisma aqui significativo, principalmente no campo material, e com uma escala significativa que gera influência, inclusive, nos registros de Gaia, com uma importância muito grande. Por isso, o cataclisma da Atlântida, ele tem impacto muito grande em todos nós, conscientes ou inconscientes dessa informação. Depois da Atlântida, nós tivemos a reconstrução da estrutura material, já numa dimensão muito, muito abaixo. E nós tivemos derivações de pessoas, inclusive, que se salvaram do cataclisma e novas formas de vida que foram testadas para que essas pessoas dessem sequência. Nesse momento, nós tivemos novas migrações intergalácticas e também alguns exílios de outras civilizações, de seres que não estavam alinhados com a evolução dos seus respectivos sistemas. Então, nós temos aqui um contato direto daqueles que vieram dessa linha Lemúria e Atlântida e que deram sequência e que eram os guardiões dos conhecimentos, porque sabia-se que era necessário guardar esse conhecimento, porque em um momento a Terra voltaria a uma nova configuração. Só que essas antigas civilizações, elas fisicamente e a própria dimensão da Terra já não era com esse campo multidimensional em conjunto. Então, eles utilizavam ferramentas muito materializadas para guardar esses conhecimentos, para que isso em algum momento fosse encontrado. Precisava estar em lugares que fosse, ao longo do tempo, encontradas para que num determinado momento a Terra vivesse o despertar. E já encontramos, né? Então, vários conhecimentos do Antigo Egito, dos celtas, dos maias, então, que foi toda a linha do calendário cósmico, foi trazida aí por essas antigas civilizações. Só que aqui a gente tem um nível muito mais denso. Para a gente que está aqui na matéria hoje, essas civilizações elas são extremamente avançadas, sem dúvida. Então, assim, comparativamente falando, eles estavam muito à frente, até porque eles tinham a ação direta de seres dessas civilizações anteriores até do cataclisma e contatos cósmicos. Porém, a gente tem uma quantidade muito pequena de seres que acessavam isso. Tanto é que depois que entra, por exemplo, o Egito, a linhagem dos faraós começa a ter domínio, começa a usar o poder. O que eram os deuses, conexões cósmicas, passaram a ser pessoas se dizendo que tinham acesso e começou o processo dos impérios e a partir daí a bagunça passa a ser feita, né? E aí essas antigas civilizações, elas também vão se acabando aos poucos, de uma forma muito mais leve, não como a Atlântida, mas naturalmente nessa estrutura até chegar à Terra atual, com baixo uso de tecnologia cósmica e com busca de sabedoria ancestral. Quando a gente pensa em nova Terra, nós estamos falando nesse momento dessas conexões aqui, ó, da Terra atual buscando uma nova realidade, de conhecimentos das antigas civilizações, mas já estamos aqui, no nosso caso, os venusianos já estão trazendo essa outra camada aqui, que é conhecimento e tecnologia da Lemúria e da Atlântida para ancorar a nova Terra. Então, o que nós vamos fazer agora é entrar nesse caminho de reconexão, desenvolvimento, e a gente só precisa confiar nisso.
Mas tem algumas coisas que nos impedem de confiar nisso tudo. Em outras palavras, antes da gente entrar no que reverbera esse cataclismo e toda essa dor do passado, eu quero dizer para vocês que se reconectar com a Atlântida significa reativar sabedoria e tecnologias cósmicas mais palpáveis. Quando nós acessamos mais a fundo e reconectamos com essas informações, nós trazemos um download individual, inclusive, para cada um, de informações que você, através do seu DNA, vivenciou nessas antigas civilizações. Esse olhar para essas tecnologias, elas trazem um avanço no desenvolvimento das tecnologias que nós estamos trazendo agora. Quando entra em reconexão com a Atlântida, quando passa por um ancoramento, nós estamos trazendo muito mais força para essas estruturas que estão aqui, porque essa civilização, como a Atlântida, viveu a matéria conectada com o cosmos de forma muito avançada. E é o que nós estamos buscando hoje. Então, esse resgate, ele nos ensina a desenvolver e melhorar as nossas relações cósmicas, mesmo estando na matéria. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é só uma ativação que a gente faz isso. A verdade é que existem camadas profundas, desconhecidas, que são necessárias trabalhar. A própria jornada que está sendo trazida aqui é uma jornada para desenvolver esse ponto de camadas desconhecidas, profundas, que a gente não sabe e que já é tempo de começar a trabalhar de uma maneira mais profunda. É de uma hora para outra? É uma mágica? Não é. Mas passar por um processo focado, com intenção de, caminhando numa jornada com etapas, amplia significativamente a sua possibilidade de você, de fato, viver isso de forma mais acentuada. Então, foi exatamente esse lugar que Otahuana me mostrou que seria os fundamentos dessa jornada Atlante. Inclusive, para quem está lá presencialmente e para quem está à distância, de uma proporção diferente, porém disponível também. Existe um ponto muito importante que a gente precisa tratar com mais clareza, que é um trauma que precisa ser curado. Esse trauma, gente, ele traz um sentimento muito estranho. Eu sei que muitos de vocês, inclusive, já me falaram isso até em inbox, em mensagem. Mas o que são esses registros? O primeiro ponto, a primeira camada, ela é uma curiosidade absurda, que a gente não sabe de onde vem. Porque quando você tem uma curiosidade muito grande, um sentimento que você conhece aquilo ali, aquilo fica muito forte. Existe algo dentro de nós, de maneira inexplicável, que nos conecta muito fortemente à Atlântida. E isso é mais forte do que a nossa racionalidade. Porque, em geral, a maior parte das pessoas que já despertou busca conhecer, se aprofundar mais nesses conteúdos. E depois dessa curiosidade, vem também sentimentos estranhos, como dor, saudade e até uma coisa muito importante, descrença de que é possível criar a nova Terra. Essa descrença, gente, ela é tão forte que muitos de vocês estão trabalhando e não conseguem perceber a importância do trabalho que vocês estão fazendo para a mudança da nova Terra, porque existe uma descrença inconsciente que gera, inclusive, sentimento de incapacidade. Da onde vem isso? De um olhar de que, gente, tudo que foi perdido foi tão duro, foi tão grande, que será que é possível resgatar tudo isso? O cataclismo, ele gerou tanto trauma, tanta dor, que dentro de nós existe uma descrença inconsciente de que é possível criar uma nova Terra. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente uma saudade que a gente não sabe de onde é. E eu vou dizer, muitos de vocês sentem saudade do campo cósmico, da família cósmica, mas essa saudade, o veículo dessa saudade passa pela perda da Atlântida. Porque nessa época, nós tínhamos contato com a nossa família cósmica, nós conseguíamos nos projetar, acessar e nos conectar. Então esse sentimento de saudade, que é muito material, inclusive, chega a mexer no nível de emoção física e está atrelado ao trauma do cataclisma. O fato é que o cataclisma foi algo violento para todos aqueles que vivenciaram a queda da Era de Ouro e que ficaram aqui na Terra e que perderam as suas consciências cósmicas. Isso aqui foi frase da Otahuana. Talvez esse seja o maior luto que o seu DNA tenha registrado em toda a sua jornada na Terra. E qual que é o impacto disso? Em nível individual,
pensando no ser humano e no seu servir, nós temos um sentimento de abandono da espiritualidade. Onde é que estão essas pessoas? Cadê vocês? Vocês me abandonaram. Na verdade, nós perdemos a frequência de conexão e a nossa leitura material faz o entendimento do abandono. Por isso que muitas vezes nós duvidamos, nós estamos tão desconectados desse lugar de interação, a própria densidade faz isso, mas existe uma matriz de abandono devido a esse cataclisma. Também a desconexão cósmica devido à baixa da frequência da Terra e o sentimento de incapacidade de trazer algo de volta que representa a cura e ascensão. Então, a gente tem muitos terapeutas que falam, será que eu sou capaz mesmo de trabalhar com isso? Será que isso não é demais, não é coisa da minha cabeça? Então, existe um sentimento aí de incapacidade porque foi tão grande a perda que quando nós vivemos uma perda muito grande, nós acreditamos que nunca vamos conseguir voltar ao que era antes, né? Muitos de nós ainda vivemos esse luto inconscientemente porque isso está no nosso DNA, não é um luto consciente. Em nível coletivo, impacta na nossa missão na Terra em servir com fé e convicção de que você não está sozinha e que o seu trabalho faz sim diferença. Só que, assim, uma coisa que nós precisamos entender é que nós não vamos voltar à Atlântida. Nós vamos construir uma nova Terra. Mas para construir algo novo, nós precisamos resgatar a nossa consciência ancestral. E nós já estamos fazendo isso. E nós temos 3 pilares que os venusianos me mostraram como parte dessa jornada. É algo que nós precisamos fazer, né? Essa jornada viabiliza isso. Claro que cada um vai ter a sua experiência, a sua forma de condução, de acesso e desenvolvimento. Então, o primeiro pilar é a libertação, que é curar a dor e o trauma do cataclisma, bem como o luto da perda da Era de Ouro. O segundo pilar é a consciência, que é a abertura do campo de consciência cósmica de ouro da Era Atlante, é o resgate da essência. Isso daqui a gente está falando de consciência cósmica. Muitos de vocês já passaram também pelo despertar da consciência cósmica. Porém, aqui nós estamos falando em nível de DNA. É como se fôssemos abrir a memória. Isso não é abrir a memória racional, mas é abrir as informações que estão no DNA do que era a Atlântida. Para que nós, motivados, não racionalmente falando, mas no sentir dessa experiência vivida, nós tenhamos desejo, motivação, fé, convicção de que se já vivemos isso um dia, é possível manifestar isso. E o terceiro pilar é a reconexão com o eu ascensionado. Quem foi você na Atlântida? O que você fez? Talvez você não tenha isso com muita clareza, mas essa reconexão com esse eu ascensionado vai trazer para muitos clareza. Eu sei que tem muitos que vão acessar isso, e outros que não vão acessar com tanta intensidade, e tá tudo bem, gente. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais isso vai se abrindo. Mas, independente disso, acessar esse eu ascensionado traz para o nosso campo desenvolvimento, sabedoria, para que você possa integrar a sua missão na Terra. Dentro desse projeto da Jornada da Atlântida, a gente vai trabalhar esses 3 pilares, e esse pilar ele é muito interessante, porque nós vamos entender o que é esse eu ascensionado. Por que ele ascensionou? Será que ele está ascensionado? Será que é um fractal? Eu não vou avançar nesses conteúdos, porque é um conteúdo mais complexo, mas a gente vai entender essa relação nossa com esse eu ascensionado e como unificar esse processo para que, de fato, nós possamos utilizar essa energia tão próxima da matéria nas nossas estruturas de trabalho. Bom, nível de trabalho geral, coletivamente, essa energia vai reativar os templos atlantes, trazendo uma conexão com essa tecnologia que está aqui, tá? Então, é reativação e ancoramento da tecnologia venusiana nos templos atlantes venusianos para fortalecer os trabalhos da missão Arco-Íris na Terra, o que torna o trabalho ainda mais poderoso. Então, essa parte aí, principalmente, é uma parte que vai envolver o meu trabalho como canal, com todos que estarão lá presentes, sem dúvida, e vocês todos conectados, mas muito fortemente dos venusianos, a partir do momento que nós falamos assim, estamos aqui para ancorar. Eu vou sendo guiada do que precisa ser feito lá no local, e os venusianos vão fazendo esse trabalho, porque eles precisam de uma âncora física para fazer esses acoplamentos. Em nível individual, o que acontece? Nós trabalhamos o processo de cura do trauma e da reconexão com a era que você está trabalhando para voltar, entre aspas, que é a nova Terra. É como se nós estivéssemos trazendo o resgate dessa Atlântida para a Terra, para a nova Terra, dentro de uma consciência de construção. Então, se eu tenho um modelo vivido, eu consigo trabalhar
para constituir uma nova estrutura, porque eu tenho referência, vocês percebem? No fundo, nós estamos aqui encarnados e não conseguimos sequer imaginar o que seria esse planeta de outra forma, mas vocês concordam que nós temos essa consciência de que é possível? Existe algo dentro de nós que tem uma certeza que a gente já viveu uma civilização desenvolvida? E no fundo, o que nos dói muito é ver quando uma catástrofe acontece, quando uma coisa muito ruim acontece, quando a gente vê seres humanos muito densos e fazendo coisas que vão de contra o contexto da luz. Isso nos choca tanto, porque no fundo, o despertar que nós já vivemos já nos conecta a algo muito lindo que nós já vivemos. Por isso que choca, por isso que a gente fala, eu não quero isso. Eu tenho memória no meu DNA, eu não tenho memória na minha mente, mas eu tenho memória no meu DNA do que é viver de forma plena, de forma harmônica. É o que nós queremos, não é? Então, tudo isso torna o nosso servir mais leve. Em outras palavras, gente, o que esse trabalho tem como objetivo? Liberação de medos de catástrofes e sensação de que a Terra não tem salvação. Muitos sentem isso inconscientemente. E isso é forte. Porque toda vez é como se a gente batesse uma descrença enorme e falasse, ai meu Deus, não tem jeito, tá tudo dando errado. O medo, quando uma catástrofe na Terra acontece, é um gatilho da informação do nosso DNA para o cataclisma que nós vivemos. Então, nós tendemos a enxergar algo que está acontecendo no corpo de Gaia, uma catástrofe, como algo que fosse acabar com Gaia, porque nós temos essa informação no nosso DNA. Mesmo a gente não tendo vivido isso nessa mente humana, a gente tem esse medo. E, obviamente, que tem o senso de sobrevivência também do próprio ego humano, que traz e starta isso para que a gente possa se proteger, né? Sem dúvida. Mas a sensação de que a Terra não tem salvação está muito associada a esse lugar, sabe? A essa perda. Libertação da descrença de que você tem um papel importante no ancoramento da nova Terra. A maior parte dos terapeutas hoje acha que o que faz não é grande o suficiente. Ou que, eu só estou ajudando uma pessoa, ou, nossa, se diminui tanto com o que está fazendo. Isso é um desempoderamento completo, que está associado também a esse sentimento de perda, onde você já teve esse poder e perdeu esse poder divino completamente. Então, esse desempoderamento da própria densidade está atrelado a essa informação. A libertação da crença do abandono da espiritualidade é o que nós também esperamos. Que todos que passem por essa jornada comecem a perceber que, gente, o que existiu na Atlântida, e a gente está falando de tantas canalizações ao mesmo tempo, nós estamos falando das antigas civilizações que relataram isso em vários lugares, isso existiu. A gente tem que sair desse lugar de sentimento de abandono da espiritualidade, porque o sentimento de abandono da espiritualidade nos gera uma outra consequência, que é acreditar que nós não somos capazes de acessar aquela informação. Porque, ora, se eu estou abandonado, eu não tenho condições de acessar, aquilo não existe. Então, assim, é muito forte isso, muito forte mesmo. A outra coisa, o poder pessoal cósmico através do eu ascensionado Atlante. Então, quando a gente começa a unificar essa energia desse eu que viveu na Atlântida com esse eu que está aqui na Terra, e a gente trabalha essa integração, a gente vai retomando o nosso poder pessoal cósmico. E a aplicação da sabedoria reativada na prática como terapeuta e na vida. Nós vamos receber uma chave Atlante, cada pessoa vai receber uma chave Atlante que está ligado ao seu eu ascensionado, para que você possa utilizar isso na tua vida e na tua prática como terapeuta. Então, é isso que é esperado nessa jornada, em níveis diferentes de uma pessoa para outra, de uma forma leve ou mais profunda, mas tudo tem a ver com a nossa percepção, não tem a ver com o resultado do que aconteceu. É o nosso desenvolvimento que vai fazer a gente acessar isso com mais clareza, com menos clareza, mas uma vez que você quer, deseja, escolhe e se abre, essa informação ela vai estar sendo trabalhada no seu campo. Não trabalhar essas questões significa manter camadas inconscientes profundas e talvez inacessíveis através do seu conhecimento atual. Então, não mergulhar nisso é como, deixa lá, isso não é para mim, e é se manter nessa camada inconsciente. Então, assim, eu vejo que o que está sendo trazido, por isso que eu falei que é generoso demais, porque, gente, olhar para isso e trabalhar isso é algo que não dá para mensurar valor, sabe? É isso que eu quero que vocês percebam. Eu tô muito surpresa do que é esse trabalho, do que vai acontecer lá nos Açores, do que vai acontecer com a tecnologia venusiana e o que está sendo trazido como oportunidade para todos nós nos desenvolvermos nesse processo de reconexão com a Atlântida. E por que agora? Primeira coisa, a gente vai estar fazendo uma conexão direta com o espaço-tempo material onde há remanescente físico da Atlântida, que é nos Açores.
bem como local onde existe um campo cristalino de fácil acesso à Atlântida ascensionada. Então, Raíssa, mas não dá para fazer, você não poderia estar fazendo isso à distância? Poderia, mas eu não estaria acessando tão claramente, nem fazendo os ancoramentos necessários, porque eu estou na matéria. E na matéria, eu sendo ponte disso, fisicamente no local, há uma diferença sim. E há uma diferença para você que está recebendo à distância, o fato de eu estar com o grupo nesse lugar, emanando essas vibrações, tá? E você estando conectado à mesma distância. Então, assim, agora é um momento muito especial para essa conexão. E por que agora? Porque existe um grande portal arco-íris que liga esse trabalho à tecnologia venusiana. O que eu quero dizer? Não é só uma viagem onde a gente vai lá meditar. Existe uma tecnologia que está rodando, existe um portal que vai impulsionar os resultados dessa jornada. E por que agora? Porque quando o coração chama, é hora de seguir, né? Viver com profundidade, confiar na reverberação desse momento na tua vida. Então, o que diferencia de uma pessoa para outra? A escolha de participar. E o mais importante é o compromisso de você estar conectada, fazendo a sua parte. O que é a ATL, que é a Jornada Atlântida? Então, nós vamos trabalhar a libertação da dor e do trauma do cataclisma e reconectar com o eu ascensionado. É para todos os terapeutas e não terapeutas que sintam o chamado, por isso que eu digo, chamem aqueles que vocês acham que vão gostar de participar disso. Claro que você pode ter um aproveitamento mais profundo em nível de consciência do que outras pessoas, porém, os trabalhos vão ser feitos da mesma maneira, então, sutilmente, as mudanças elas vão refletindo no campo da pessoa. Para quê? Foco central, libertação de informações de camadas inconscientes que impedem uma vida plena e uma missão de se tornar canal para a nova Terra. E como que vai ser, gente? Nós estamos falando de uma aula ao vivo, no dia 13, ou seja, está pertinho, onde eu vou falar sobre a Atlântida, onde eu vou explicar mais a fundo as ativações, e vou fazer a abertura para os trabalhos, uma ativação de abertura para os trabalhos. A partir daí, eu viajo com o grupo para Portugal. Quando nós estivermos lá, o que vocês vão estar recebendo? Vocês vão receber todas as explicações que vão estar acontecendo ali e ativações gravadas em conexão direta com a Atlântida, ou seja, os Açores, em formato de áudio. Ai, Raíssa, mas eu não poderia filmar. A gente não tem um filmmaker, não tenho câmera, não tenho internet, não tenho estrutura, essa viagem não tem custo suficiente para levar uma equipe para poder fazer isso em uma transmissão de vídeo. Porém, um áudio, eu até brinquei quando eu estava falando com a Denise, eu falei assim, imagina, eles vão ouvir o pássaro que está ali passando na hora, o barulho do vento, e aí vocês vão ter explicações minhas lá. Na hora com o grupo, eu vou estar recebendo orientação dos venusianos, e vou estar, na sequência, fazendo as ativações de todas as camadas que serão trabalhadas. Então, vocês vão ter acesso a esses áudios dentro da área de membros, que vai estar tudo organizadinho lá por ativação. E uma segunda aula ao vivo no dia 17 de abril, onde eu vou ensinar vocês a utilizar a chave Atlante acessada. Eu até coloquei um tempo mais para frente, para dar tempo de quem não assistiu, não conseguiu acompanhar ao vivo, poder passar pela experiência. E a gente vai falar sobre a chave Atlante. Então, como que você vai usar isso na sua vida? Como você vai usar isso nos seus atendimentos? Nós vamos ter partilhas de experiências e vamos ter uma ativação final conectando a Atlântida à nova Terra. Essa é a estrutura principal do contexto da jornada. Nós vamos ter uma primeira ativação no dia 24, que é a conexão cósmica com apoio das consciências arco-íris venusianas nos tempos etéricos atlantes que sustentam a jornada. O que é isso? É a abertura. Eu já fiz um ancoramento lá em Sintra. Em setembro do ano passado eu estive, inclusive com um grupo de terapeutas das mandalas que estavam lá comigo, e nós fizemos um ancoramento importante. Nós abrimos um templo arco-íris para as Hanish, todos os elementais cósmicos, para facilitar os trabalhos que viriam depois. Então, nesse momento, nós vamos voltar lá e vamos fazer a abertura do trabalho da jornada da Atlântida. E o que nós vamos fazer? Desidentificação da matéria dessa encarnação, eu vou explicar sobre isso mais claramente. Libertação da primeira camada de dor do cataclisma, e a gente passa por esse poço, né, que é o poço iniciático lá da Quinta da Regaleira, para fazer essa primeira camada de libertação de dor. E também vamos fazer uma abertura preliminar do DNA Atlante que temos em nós. No dia 25, não existe ativação, é o dia de integração da energia. Depois, no dia 26, estaremos nos Açores, no meio do Atlântico. Quem nunca viu, entra lá no Google Maps e vai olhar as 9 ilhas que integram o arquipélago dos Açores. Das 9 ilhas, nós vamos em 3 ilhas. É uma triangulação perfeita que nós vamos fazer. E assim,
Gente, é pegar avião de trechinho para trechinho, aviãozinho pequeno, mas a gente vai fazer isso porque existe um trabalho, uma razão de estarmos ali em cada um desses lugares, tá? Essa foi a forma como foi trazido para mim e eu estou seguindo a canalização, eu só cumpro a sequência aqui do que precisa ser feito. Então aqui nós vamos fazer a segunda ativação. Essas 3 ativações nos Açores são as mais importantes em termos de camadas, porque a camada libertação está aqui na segunda ativação, a camada consciência está na terceira ativação e a camada reconexão com o eu cósmico está na 4ª ativação, tá? A primeira ativação é a abertura e o trabalho da primeira camada, e a última é a integração do projeto e o fechamento do trabalho, tá? Mas essas 3 no meio aqui, elas são as mais que se desenvolvem mais profundamente. Pode ser que no meio disso eu sinta de trazer alguma orientação, eu sinta de fazer uma mini ativação lá também, mas isso vai ser no próprio processo, eu não tenho controle sobre isso ainda. E nem vou ter controle, eu só vou seguir o fluxo. Então aqui a gente vai fazer uma conexão com a ancestralidade da Atlântida, com os templos ascensionados. O que a gente vai fazer aqui? Aqui é o trabalho da libertação da camada de DNA que carrega o trauma do cataclisma. Aqui é a camada profunda mesmo. Depois a gente tem a reconexão com os templos atlantes de regeneração energética através dos 22 raios de Shambhala, porque são os 22 templos que existem na Atlântida ascensionada. No dia 27, nós não vamos ter ativação, nós vamos ter integração de energia, porque tem que dar um tempo, e tem limpeza final do campo energético. Então, para quem está lá, vai tomar um banho das águas de enxofre, tem algumas ritualísticas mais físicas para liberar essas informações. E aí vocês podem, né, eu vou orientar vocês, tomar um banho de erva, alguma coisa, isso aí eu vou orientar para quem está participando da jornada, tá? Depois a gente tem a ativação 3, que é na Ilha Terceira. Aqui a gente já pegou o avião e já foi para outra ilha. E aqui nós vamos fazer a conexão com a consciência atlante, que é a conexão com os templos venusianos intraoceânicos. Aqui o que vai acontecer? Acesso à câmara de reconstituição do DNA para reconexão com a consciência atlante, da essência atlante, e a preparação do campo para a reintegração dos fragmentos perdidos. O que é isso aqui, gente? Nós vamos passar por um tratamento de reativação do DNA atlante, ok? Nas câmaras dos templos intraoceânicos. É isso que vai acontecer. E a gente vai se preparar para receber o nosso eu ascensionado. No dia 29, dia seguinte, nós vamos tentar ver as baleias e os golfinhos, fisicamente falando, e a gente vai receber essa energia, que tem tudo a ver com o despertar do DNA. Na 4ª ativação, que é no dia 30, nós vamos para a Ilha do Pico, que é onde tem um vulcão gigantesco. A gente não vai conseguir chegar até o vulcão, porque precisa de caminhada de 7 horas e de equipamento de escalada, mas nós vamos fazer um trabalho com vista para o vulcão muito próximo. E o que a gente vai fazer aqui? Esse vulcão, gente, é o portal de conexão com a Atlântida que está ascensionada. Está aí no pico do vulcão, tá? Então, é nesse trabalho que a gente vai conectar com o eu ascensionado da Atlântida. Então, nós vamos fazer contato com o eu da Atlântida, a identificação da missão da gente nessa época. Isso não é tão assim claro, tem gente que vai acessar mais profundo, tem gente que vai acessar menos, e tá tudo bem, ok? Nós vamos fazer uma ativação de um cristal etérico no cristal físico, para vocês receberem um mantra e um símbolo desse eu ascensionado, para que vocês possam aplicar na vida de vocês. Essa é a chave Atlântica, que depois, no encontro final, online, eu vou ensinar algumas coisas de como utilizá-los. E na 5ª ativação, a gente vai estar em Fátima, já vamos ter saído dos Açores, e vamos fazer uma conexão com o templo planetário, o centro planetário de Lis Fátima. Aqui a gente vai conectar com 3 naves, o Comando Venusiano, o Comando de Santa Esmeralda e a Fraternidade Rosa de Órion, que são as 3 naves que apoiam o Comando Venusiano no trabalho de resgate de DNA na Terra. E nós vamos também fazer uma conexão com a nossa origem cósmica mais uma vez e receber bênçãos de Sananda Kumara e Maria, guardiã de Gaia, que é a Mãe Maria, para fechar os trabalhos, tá? Então, Ai, gente. É sempre tão forte para mim, meu Deus. E no dia 1º a gente vai fazer uma visita em umas grutas para receber a gratidão por Gaia, por a gente estar nessa missão na Terra. É o nosso compromisso. Gente, só para fazer um adendo, eu vou mostrar para vocês quanto custou essa viagem. Tem muita gente que não sabe, mas quanto custou essa viagem por pessoa. Eu não tenho como comparar a experiência da viagem fisicamente com a experiência à distância, tá? Então isso não está em causa, porque
Existe o momento, a imersão, tem o hotel, tem a alimentação, tem a troca, tem a risada, tem o fator humano, tem o toque das coisas, isso não está em causa. Porém, para que essa experiência online existisse, foi preciso existir isso. Então, se não tivesse esse lugar de deslocamento, esse custo, esse envolvimento, isso que a gente está fazendo não existiria. Então, isso é um valor indireto que é bom que vocês tenham noção, porque o que está sendo aberto é realmente algo que está vinculado a isso. Então, cada pessoa gastou 2.400 euros, mais 300 de viagem dos voos domésticos, mais o voo internacional. Isso gerou mais ou menos 22 mil reais por pessoa. Então, é mais para vocês terem uma noção geral desse contexto. O que vocês, e eu estou falando isso só para vocês terem o valor subjetivo do que vocês estão acessando, tá? Não é para comparar, porque é incomparável, mas o valor subjetivo existe. O que vocês vão receber? Eu estou disponibilizando dentro da área de membros 3 aulas das mandalas de ascensão das antigas civilizações. E existem também 3 processos ascensionais da autoaplicação que eu também estou disponibilizando aqui, que é o trauma do cataclismo, o resgate da essência e o acesso às memórias de luz, que são exatamente os 3 pilares da jornada. Então, vamos nessa jornada. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível. É com muita alegria que eu deixo aqui meu coração aberto para que você possa ter essa oportunidade, porque é um trabalho que já beneficiou tantas pessoas, é um trabalho que alimenta tanto a minha alma, eu recebo tanto dos venusianos, e vai dar bastante trabalho para que eu possa fazer esses movimentos, mas eu acredito que eu tenho uma missão com mais pessoas que estão aqui à distância, e que você possa ser essa pessoa que vai entrar nesse projeto, que vai vivenciar essa experiência profundamente. Então, espero você, tenho certeza que vai ser inesquecível, e de repercussões e transformações imensuráveis na sua jornada. Honiwa.